Então, mas todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, que as inúmeras promessas da palavra são anunciadas, as pessoas que ouvem, elas se dividem em dois grupos. Um grupo são os que ouvem e creem, e o outro grupo são os que ouvem e duvidam. Então, que nem agora, a palavra de Deus está sendo pregada, você está ouvindo, você está ouvindo, você está ouvindo, e daqui a pouquinho, conforme a palavra for sendo pregada, você vai fazer parte de um dos dois grupos. Ou você vai se direcionar ao grupo dos que creem, ou você vai se unir ao grupo daqueles que duvidam, porque é sempre assim quando a palavra de Deus é anunciada. Quem nos ajuda a crer quando a palavra é pregada é o Espírito Santo. E a boa notícia que nós temos é: o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E quando a palavra de Deus está sendo pregada, quando uma promessa ou as promessas do Senhor, as promessas da palavra são anunciadas, o Espírito Santo que está aqui, o Espírito Santo que habita em nós, nos ajuda a crer na palavra que está sendo anunciada, nos ajuda a crer na palavra que está sendo pregada. Mas ao mesmo tempo, enquanto a palavra de Deus é pregada, e o Espírito Santo procura em você uma pessoa sensível para ouvir a voz de Deus e crer, ao mesmo tempo, Satanás e os demônios ficam trabalhando, se movendo, assediando a mente, a tua mente e o teu coração, para fazer com que você duvide da palavra que está sendo pregada, das promessas da palavra de Deus que estão sendo anunciadas. Então olha a guerra, olha a batalha, a luta espiritual que nós estamos envolvidos, conscientes disso ou não, sabendo disso ou não, vendo ou não vendo com os olhos espirituais, nós estamos envolvidos nesta batalha, exatamente agora, e todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, seja pregada no culto do púlpito do altar, seja pregada num culto familiar, num programa de internet, de televisão, quando a palavra de Deus é pregada, nós estamos nesta luta, dentro de nós, o Espírito Santo de Deus trabalhando e procurando em nós a sensibilidade para nós ouvirmos e sermos sensíveis ao Espírito Santo, para crermos na palavra que está sendo pregada e anunciada, mas ao mesmo tempo, Satanás e os demônios, e eles estão se movendo, trabalhando, guerreando, lutando, atacando a nossa mente com pensamentos, para que a gente duvide, para que a gente não creia, para que a dúvida entre no nosso coração, quando a palavra é anunciada. E o interessante é que o Tiago escreveu a respeito da fé e da dúvida. Ele falou assim: se alguém precisa, peça a Deus, peça porém com fé, em nada duvidando. Então você percebe que a dúvida é o oposto da fé, e a fé é o contrário da dúvida. Peça porém com fé, em nada duvidando, disse o Tiago, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é jogado de um lado para o outro pelo vento. E o Tiago termina dizendo: não pense a pessoa que duvida que receberá do Senhor alguma coisa. Quem aqui quer ser abençoado por Deus nesta noite? Com a mão levantada, diga: eu quero ser abençoado por Deus. Numa palavra profética e de fé, diga: eu vou ser abençoado por Deus. Mas para eu e você sermos abençoados, nós temos que ir para o lado certo, não para o lado daqueles que duvidam, não para o lado daqueles que são tomados pela dúvida, que é semeada por Satanás e seus demônios, mas nós temos que ir para o lado certo, para o lado daqueles que ouvem e acreditam, daqueles que ouvem e creem, daqueles que são fortalecidos na fé,
pelo Espírito Santo que habita em nós. Então põe a mão no teu coração e diga comigo bem forte assim: Espírito Santo, bem forte, Espírito Santo, me ajuda a crer na tua palavra, quando eu ouço, quando ela é pregada e ela entra no meu coração. Me ajuda a crer, em nome de Jesus. Diz um amém, aplaude o Senhor bem forte. Então entenda isso: quem nos ajuda a crer é o Espírito Santo, e a boa notícia é que não só Ele está aqui, mas Ele habita em nós. É só você dar um pouquinho de liberdade, quando a palavra é pregada e o Espírito Santo vai gerando fé em você. Mas é importante você saber que o tempo todo o diabo está lutando para você não crer, para você duvidar da palavra anunciada. Dentro da igreja, pastor, o diabo e os demônios entram na igreja? Vamos pensar, será que entra? Será que demônio entra na igreja, entra no culto? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Vocês já viram, na hora da oração, uma pessoa cair endemoniada? Quem já viu isso? Ora, se a pessoa caiu endemoniada no meio do culto dentro da igreja, é porque o demônio entrou aonde? Na igreja. Então demônios entram na igreja. Demônios entram na igreja e ficam no culto de um lado para o outro, e muitas vezes estão dentro da vida das pessoas. E quando a palavra está sendo pregada, aqueles pensamentos de dúvida e de incredulidade que vêm na sua mente, esses pensamentos não são gerados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha para que você creia. Mas quem semeia a dúvida são os demônios. Então, quando você está ouvindo a pregação da palavra de Deus, quando você está ouvindo o evangelho ser anunciado, as promessas da palavra de Deus sendo apresentadas, e vem aquele pensamento de dúvida, é uma seta maligna que foi lançada por Satanás para roubar a sua fé. E segundo a palavra de Tiago, que eu já anunciei aqui, o diabo sabe que se você duvidar, você não vai ser abençoado. Não pense tal homem, o que duvida, que receberá do Senhor alguma coisa. O diabo não quer que você receba nada, mas você não veio aqui esta noite para sair deste lugar de mãos vazias. Você veio aqui esta noite porque você é um homem de fé, porque você é uma mulher de fé. Você está aí nas redes sociais participando deste culto porque você é um homem de fé, uma mulher de fé, e nós vamos sair deste culto abençoados, em nome de Jesus. Diga um amém bem forte, diga um glória a Deus, e mais uma vez aplaude o Senhor com bastante alegria. Duvidar, olha o poder da dúvida. Duvidar fecha as janelas dos céus. Duvidar faz com que a mão de Deus fique encolhida, não estendida para nos abençoar. Você conhece a passagem bíblica que fala que Jesus vinha operando milagres em todos os lugares por onde ele passava, e ele decidiu ir na cidade onde ele cresceu. Quando ele começou a pregar ali, os milagres começaram a acontecer, porque as pessoas estavam dando liberdade ao Espírito Santo e o coração delas estava cheio de fé. Mas de repente algumas pessoas começaram a reconhecer Jesus como aquele garoto que cresceu com eles na cidade, né? Como se fosse nos dias de hoje, aquele garoto que jogou bolinha de gude com eles, que empinou pipa, que correu na rua brincando. Ah, não é o filho do carpinteiro que morava ali na esquina? E quando eles começaram a reconhecer que aquele Jesus era aquele menino que cresceu com eles, que foi na sinagoga, na escola deles era na sinagoga, que cresceu com eles, estudando com eles, eles pararam de olhar para Jesus como um profeta de Deus, como enviado de Deus, como filho de Deus, como o enviado dos céus, e começaram a olhar para Jesus como um homem comum. Tiraram a fé e deram lugar à dúvida. E quando eles deram lugar à dúvida, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os milagres pararam de acontecer. Era o mesmo Jesus, com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma autoridade,
com a mesma virtude, não trocou de pessoa, era o mesmo Jesus, ele não mudou. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele é o mesmo sempre, o mesmo que estava operando os milagres era o mesmo que estava naquela hora. Nada mudou com Jesus. Então por que os milagres pararam? Os milagres pararam porque eles deram lugar à dúvida no coração deles, e a Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Você pode dizer misericórdia? Então veja o poder que tem a dúvida, o poder que tem a incredulidade. Da mesma forma que a fé tem poder de abrir as janelas dos céus, que a fé tem o poder de mover as mãos de Deus para nos abençoar, a incredulidade tem o poder não de impedir o agir de Deus, mas de impedir que a bênção de Deus alcance as nossas vidas. Por que eu digo não impedir o agir de Deus, mas impedir que a bênção alcance a gente? Você já reparou que no mesmo culto, onde uma pessoa vai para casa falando assim: que culto ruim, Deus não estava presente, o pastor estava na carne, o ministério de louvor estava desviado. Nesse mesmo culto que a pessoa vai embora para casa falando assim, tem outra pessoa que vai para casa dizendo assim: glória a Deus, eu cheguei enfermo, eu estou curado. Neste culto Deus falou comigo, eu cheguei tão desanimado e estou voltando para casa renovado. Foi no mesmo culto, foi na mesma igreja, com o mesmo pastor pregando, recebendo a mesma oração. Porque um foi para casa reclamando e colocando defeito em tudo, e o outro foi contando testemunho? Porque um creu, e a Bíblia fala: aquele que crê verá a glória de Deus. Então quando você dá liberdade ao Espírito Santo para que ele gere a fé dentro de você, você vive a bênção e você vive o milagre. Mas quando você não dá liberdade para o Espírito Santo gerar a fé no teu coração, então Satanás vai se aproveitar e colocar a dúvida. Aqueles que estão cheios de fé fica junto com o time daqueles que têm fé e são abençoados, e no mesmo lugar aqueles que estão cheios de dúvida voltam para casa sem a bênção, porque deixou Satanás roubar a vitória deles. Faz um favor, prega pertinho para o irmão do lado e fala assim: ó, não deixe Satanás roubar a tua vitória esta noite. Você que está na rede social, quero dizer para você: não deixe Satanás roubar a tua vitória nesta noite. Diga glória a Deus bem forte, diga um amém bem alto. Ó, Jesus estava preso. Jesus, não foi o pastor Wagner, não foi o pastor Rildo colocando luz para acender e apagar, não foi o pastor João Batista, não foi a pastora Rosália, nem a pastora Sueli, nem a pastora Cida. Era o pregador dos pregadores, era aquele que tem a palavra mais poderosa, a palavra que tem o poder de tocar o coração de qualquer pessoa. O pregador era o Senhor Jesus Cristo. Jesus estava pregando. A Bíblia diz que muitos creram. Coloca para mim aí, por favor, João 10:42, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 42. Jesus estava pregando. Quem que era o pastor daquele dia? O Jesus era o pregador. Jesus estava pregando a palavra. E aí quando Jesus pregou a palavra, leiam comigo João 10:42, bem forte, vamos lá. Então muitos ali creram, muitos ouviram a pregação de Jesus e creram no que ele pregou, deram liberdade ao Espírito Santo, ouviram a palavra, deram liberdade ao Espírito Santo, o Espírito Santo gerou fé no coração deles, e eles creram, e com certeza eles foram abençoados. Mas aqui não está escrito todos ali creram, aqui está escrito o quê? Vamos lá comigo? Então muitos ali creram. Muitos é maravilhoso, mas não é todos, são todos. Então nem todos creram. Vocês pensam que as pessoas duvidam só quando o pastor Wagner prega? Vocês pensam que as pessoas duvidam quando os nossos pastores pregam? Tem gente que duvida até quando Jesus pregava. Olha o que está escrito em João capítulo 10, do versículo 25 ao 26.
Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. Ou seja, eu estou pregando e vocês não acreditam, vocês duvidam. As obras que eu realizo em nome de meu Pai testemunham sobre mim. Eu prego e ainda eu tenho obras para mostrar que o que eu estou falando é de Deus, e ainda assim vocês duvidam. Versículo seguinte: mas vocês não creem. Vocês duvidam por quê? Eu quero que vocês leiam bem forte esse versículo. Vamos lá, João 10, 26. A igreja bem forte. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Olha só que palavra. Que palavra dura. Na mesma pregação que o pregador era Jesus, muitos creram, mas alguns duvidaram. E Jesus, no capítulo 10, ele vem falando sobre ovelhas, sobre ele ser o pastor, sobre o rebanho. Mas aí, quando ele pregou e ele viu que alguns não creram, ele falou assim: eu estou falando a verdade, eu sou de Deus, eu dou testemunho, eu tenho obras para provar isso, mas mesmo assim vocês não acreditam. Vocês têm tudo para acreditar, vocês têm tudo para crer, mas vocês duvidam. E vocês sabem por que vocês não creem? Porque vocês não são ovelhas, vocês não são minhas ovelhas. Então, quem é a ovelha de Cristo? Aqui dá uma glória a Deus bem forte. E acho que tem alguns que estão em dúvida. Deixa eu dar mais uma chance aí. Tem que ser bem avivado, hein? Quem é a ovelha de Cristo? Aí dá uma glória a Deus. Olha, quase todos já decidiram ser, mas vou dar mais uma chance. Vou perguntar quem é a ovelha de Cristo. Você tem que dar um pulo no seu lugar, dar uma glória a Deus e aplaudir o Senhor. Deixa eu ver, quem é a ovelha de Cristo? Aí dá uma glória a Deus. Aleluia. Está tudo com as pernas travadas, essas ovelhas aí. Oh, meu Deus amado. Porque quem é ovelha, quem é ovelha de Cristo, não dá lugar para dúvida. Quem é ovelha de Cristo ouve a voz do Senhor, que ele estava dizendo no capítulo 10, depois lá em casa ele fala assim: a minha ovelha ouve a minha voz, a minha ovelha reconhece a minha voz, a minha ovelha sabe qual é a minha voz e qual é a voz do inimigo. A minha ovelha, quando ouve a minha voz, ela vem e me segue. Mas a minha ovelha, ela sabe quando é a voz do inimigo, e quando é uma outra voz que não é a minha, ele não segue, porque a minha ovelha só ouve e só segue a minha voz. Quem é a ovelha de Cristo aí? Glória a Deus. Só que na mensagem de hoje eu estou te ensinando que tem uma outra voz falando. Eu estou pregando aqui, o Espírito Santo de Deus está trabalhando para você crer no que está sendo pregado, mas existem demônios, espíritos malignos que estão o tempo todo atacando a sua mente com dardos inflamados do inferno, para colocar a dúvida no teu coração. Jesus estava pregando, olha aqui, ó, repito, não é só quando o pastor Wagner ou qualquer um dos nossos pastores pregam. Jesus estava pregando, muitos creram, mas alguns duvidaram, porque a seta da incredulidade, a seta maligna, o dardo inflamado da incredulidade alcançou o coração de alguns. Mas o dardo da incredulidade só consegue tocar o coração daqueles que na verdade não são ovelhas de Cristo. Você é uma ovelha de Cristo? Quem é ovelha de Cristo, dá uma glória a Deus? Glória a Deus. Ih, tem que ensaiar de novo. Quem é ovelha de Cristo, dá uma glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Quem é ovelha de Cristo crê. Quem é ovelha de Cristo, quando vê a dúvida chegando, já repreende a dúvida. E você sabe que o diabo, ele tenta lançar dúvida no seu coração durante o culto, tenta colocar dúvida no seu coração, usando muita gente nas redes sociais. Tem um monte de gente aí, ó, que nem crente é, mas quer pregar para vocês, e vocês ficam ouvindo muitas vezes. Eu já vi artista pregando a palavra, querendo dar sermão, como se fosse um pastor. Nem crentes são, nem servem a Deus, mas falam com eloquência e criticam vocês, e muitas vezes a gente dá ouvido à voz do inimigo na internet e deixa Satanás colocar a incredulidade, dúvida e incerteza. Mas quem é ovelha de Cristo não ouve outras vozes. Quem é ovelha de Cristo só ouve a voz do Senhor. Fala bem forte: eu sou ovelha de Cristo. Mais forte, diga: eu sou ovelha de Cristo.
Essa palavra é dura. Quem crê é ovelha. E pergunta assim: e quem não crê, pastor? Pergunta para mim. Bom, quem não crê é bode. Mas quem não crê é bode. Eu vou mostrar para vocês. Porque lembra no começo da mensagem que eu disse que toda vez que a palavra é pregada, que uma promessa é anunciada, as pessoas são divididas em dois grupos. De um grupo os que creem, outro grupo os que não creem. Os que creem já recebeu o nome, são as ovelhas de Cristo. Quem é a ovelha de Cristo? Estão mais atentos agora, hein? Quem é a ovelha de Cristo? Mas quem não é ovelha de Cristo, então é bode. E infelizmente tem muitos bodes dentro das igrejas. Tem cara de crente, tem cara de ovelha, tem jeito de ovelha, parece ovelha, mas não é ovelha, é bode. Olha só, Mateus capítulo 25. Prepara para a gente aí, versículo 31 ao 33. Vai chegar uma hora que Jesus vai separar. Você sabe, olha para mim, eu te conto uma parábola que o Senhor da terra, ele plantou trigo, só semente selecionada. Mas o inimigo veio de noite, quando todos estavam dormindo, e jogou semente de joio no meio. Aí quando nasceu o trigo, mas também nasceu o joio. E aí os servos foram até o Senhor e falaram assim: o Senhor não plantou, não deu só semente boa de trigo? Ele falou: sim, foi só semente boa, mas nasceu joio lá no meio. Aí o Senhor disse: foi o inimigo que semeou o joio no meio. Aí eles falaram assim: a gente pode tirar o joio? Ele falou assim: não, porque o joio é muito parecido com o trigo. Olha aí, ó. O joio é muito parecido com o trigo, e se vocês forem tirar agora, vocês vão tirar o joio, mas vocês podem se enganar e tirar trigo junto também. Então deixa crescer, vai crescer junto, o joio e o trigo. O joio e o trigo crescem junto. Está na mesma igreja, está na mesma congregação, anda de mão dada, faz oração junto. O joio e o trigo está juntinho. Ele fala assim: vai crescer junto. Mas quando chegar o dia da colheita, que vai estar bem madurinho, que é a hora de fazer a colheita, aí dá para ver direitinho qual é joio e trigo. Aí vocês pegam o trigo e vocês colocam no celeiro, e o joio vocês fazem fardos e jogam no fogo para ser queimado. Olha aqui esse texto, nós vamos ler do 31 ao 33. Quando o Filho do Homem, quem que é o Filho do Homem? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, que é essa parábola aí, vai chegar o dia de separar o joio do trigo, os que creem dos que não creem, dos que têm fé dos que duvidam, das ovelhas dos bodes. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu trono glorioso. Você pode dizer um glória a Deus? Versículo seguinte: todas as nações serão reunidas diante dele. Todo mundo, todo diante dele. E aí, quando tiver tudo misturado lá diante dele, diz que ele separará. Ele quem é? Ele mesmo? Jesus. Ele separará uma das outras, como o Senhor, como o pastor separa as ovelhas as ovelhas dos. Então quem não é ovelha é bode. Olha para o irmão e pergunta: você é bode ou é ovelha? Quem é a ovelha de Jesus? Dá um glória a Deus bem forte aí. Meu Deus amado e poderoso, ele vai separar as ovelhas. Todo mundo vai estar diante dele. Ele vai colocar todas as nações. Então está tudo misturado, bode e ovelha misturado. Mas agora chegou a hora de separar, e ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então quem não é ovelha é bode. Só quem é ovelha dá um glória a Deus aí. Versículo seguinte: ele colocará, na hora que ele separar, as ovelhas à sua direita. Então vamos pegar eu de referência: a direita. A direita é o lugar de quem? Das ovelhas. E os bodes à sua esquerda. Ovelha vai para um lado, bode vai para o outro.
Você vê como é terrível a incredulidade? O que define, uma das coisas, não a única, mas uma das coisas que define qual lado você vai estar, é a fé ou a incredulidade? Por isso que o tema da mensagem é hoje: o poder da fé e o poder da incredulidade. Se você crê na palavra, se você crê na palavra de Deus escrita, na palavra de Deus anunciada, se você crê nas promessas e você não dá lugar para dúvida, você é ovelha de Jesus, porque a ovelha de Jesus ouve a voz do Senhor Jesus. Mas se você ouve a palavra quando ela é pregada, se você lê a palavra escrita, se você é apresentado a palavra de Deus, as promessas de Deus, e você duvida da palavra, então você não é ovelha, você é bode. E aí por quê? Porque a incredulidade tem o poder de transformar você num bode diante de Deus, e não ovelha de Cristo. Você vê o poder da incredulidade? Se a fé faz a gente ser ovelha, a incredulidade faz a gente ser o quê? Tem bode aí? Quem é a ovelha de Cristo, dá glória a Deus. Oh, aleluia, só tem ovelha. E você na rede social, você tem que dar glória a Deus, escrever glória a Deus, ele não pode ficar só assistindo. Mas olha que interessante, Mateus 25, 41. Olha o poder da incredulidade, olha o poder da dúvida. Mateus 25, 41. Então ele é Jesus, tá? Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Quem que está na esquerda? Não, todo mundo. Quem que está do lado esquerdo? Os bodes. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Misericórdia. Olha o poder da incredulidade, o poder da dúvida. Então a dúvida tem o poder de tirar você da presença de Deus e fazer você ser bode, ficar à esquerda, e quando chegar o dia que o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, vai fazer a pessoa incrédula, a pessoa que duvida da palavra, ficar do lado dos bodes, e vai ouvir isso do Senhor. Não é abençoado, é maldito. Quem duvida da palavra de Deus, quem duvida das promessas do Senhor, quem é bode, é maldito. Apartem-se de mim, não vai ficar com Jesus, vai ser separado de Jesus, e vai para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Vai ser companheiro do diabo e dos anjos, que os anjos do diabo, que são os demônios, pela eternidade. Fala comigo assim: misericórdia. Fala para o irmão do lado assim: por favor, não vai para lá. Mas você vê o poder da dúvida, o poder da incredulidade. Agora, olha Mateus 25, 34. Aqueles que ouvem a palavra e acreditam na palavra, aqueles que ouvem as promessas e creem, aqueles que ouvem a voz do Senhor, escutam, reconhecem que a voz é de Cristo, acreditam e obedecem, aqueles que são ovelhas, que estão do lado direito. Então o rei, que é Jesus, dirá aos que estiverem à sua direita. Quem que está à direita? Quem bem forte, quem são os que estão à direita? As ovelhas. Então dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Lá era malditos, agora aqui para as ovelhas é outra conversa. Aqui para as ovelhas tem um sorriso, tem um braço aberto e dizendo: venham benditos, abençoados do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Se eu fosse você, eu ficava em pé, dava glória a Deus e aplaudia o Senhor bem forte. Você pode fazer isso? Fica em pé no seu lugar, dá glória a Deus e aplaude Ele bem forte, com alegria. Mais forte aplaude, glorifica, porque é isso que você vai ouvir do Senhor quando chegar aquele dia. Porque você não é bode, você é ovelha, você não duvida, mas você crê, e quem crê vê a glória do Senhor. Nós vamos orar por você agora. Nós vamos orar firmados nas promessas da palavra. E existem muitas promessas. Existem promessas de cura para você que está enfermo e doente.
Quem crê que Cristo cura? Existem promessas de fortalecimento para aquele que está fraco. A palavra diz que o Senhor levanta o caído. Há promessas de prosperidade. A palavra diz que Deus tira o homem do monturo, do lixo. Monturo é lixo, é um monte de lixo, e coloca este homem que estava no monturo assentado entre os príncipes. É promessa de mudança de vida. Quem crê, diga glória a Deus. A palavra de Deus tem centenas, milhares de promessas, e cada uma dessas promessas você pode viver. Cada uma dessas promessas Deus quer cumprir na sua vida e na sua vida também, você que está me ouvindo aí. Mas para que essas promessas se cumpram, você precisa ser ovelha. Ovelha é aquele que ouve a voz do Senhor e não duvida. Ovelha é aquele que ouve e não questiona. Ovelha é aquele que ouve e crê. Você pode estudar sobre ovelha. Ovelha não questiona o seu pastor, e o seu pastor não sou eu, o seu pastor é Jesus. Ovelha não questiona. O pastor leva a ovelha para beber água e coloca a ovelha no lugar, e onde o pastor pôs, ela bebe. A ovelha, o pastor leva o pastor do pasto verdejante, e no pasto que o pastor colocar a ovelha come. E aí o pastor começa a andar por um caminho para ir embora. A ovelha não fala, quero ficar mais um pouco, ela segue o pastor e volta para o rebanho. Porque a ovelha ouve e reconhece a voz e obedece. Ela não duvida, ela não questiona. Ela sabe, aquela ali é a voz do meu pastor, e eu sigo a voz dele. As promessas vão se cumprir na sua vida agora. Nós vamos orar, Deus vai te abençoar. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, porque você é ovelha. Você não vai dar lugar para a incredulidade. Se a dúvida vier, você vai repreender, você vai dizer, sai dúvida em nome de Jesus. Eu sei que Satanás vai tentar, através dos demônios, jogar o dardo maligno da dúvida, mas com o escudo da fé você apaga os dardos inflamados do maligno, e você continua crendo, e você vive o milagre e a vitória em nome de Jesus. Quantos precisam de uma bênção aqui hoje? Então quero pedir que todos vocês venham diante do altar.